O anticristo já chegou? Quem será o anticristo? De onde virá o anticristo? Qual a sua nação? Qual a sua religião? Eu estarei respondendo a essas perguntas. Será um estudo completo sobre o anticristo, realmente um vídeo imperdível. Olá, sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, teólogo, e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você irá aprender comigo tudo sobre o anticristo. Também estarei aqui respondendo algumas perguntas que me fizeram. Será um vídeo muito relevante, muito esclarecedor, e eu quero convidar você para juntos aprendermos com a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, para vocês que não me conhecem, eu nasci em um lar evangélico e eu aprendi os princípios bíblicos desde criança. Mas quando eu cheguei na minha fase da adolescência, eu acabei me distanciando do Senhor por mais ou menos um período de 5 anos. Entre os 14 aos 18 anos eu fiquei afastado do Senhor. E nesse período eu estava namorando com a pessoa que hoje é a minha esposa. E nós tínhamos ido para uma discoteca. Nesse período que eu me afastei do Senhor, eu acabei me aprofundando, no pecado. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar. E eu tinha a casa uma mulher e tinha também um pai que estavam orando por mim, que estavam intercedendo por mim. Muitas das vezes eu cheguei em casa na madrugada e a minha mãe abria a porta e eu vi os seus olhos totalmente banhados, por águas. E eu sabia que eram lágrimas que ela estava orando, estava intercedendo por mim. E aquilo me tocava todas as vezes. Até que um dia eu cheguei de uma discoteca, tinha brigado durante toda a noite com a minha esposa, que na época era minha namorada. E depois de uma noite muito difícil de discussões, eu chego na minha casa ainda embriagado. Eu agora vou para a cama. Eu tive um sonho em torno de 3h30 a 4 da manhã. Este sonho foi tão real, foi tão forte, foi tão poderoso, e eu tenho certeza que isso foi devido à misericórdia de Deus, devido às orações dos meus pais. Que eu estava dormindo e de repente, no sonho, eu vejo os céus se abrirem, eu vejo agora o Senhor Jesus que vem até as nuvens e ele começa a arrebatar a sua igreja. E esse sonho foi tão forte, foi tão poderoso, foi tão real, que eu pude então ver, contemplar o arrebatamento da igreja. E eu, naquele momento, eu me emocionei e de repente eu me acordei. Quando eu me acordei, eu pude perceber que realmente Deus estava falando comigo, Deus estava querendo se manifestar a mim e Ele estava dizendo: meu filho, se prepara para o arrebatamento da igreja. Se prepare para a minha vinda. Saia dessa vida de pecado. Abandone as coisas erradas. Então, meus irmãos, naquele momento eu ainda em prantos, eu me ajoelhei e sem que ninguém tivesse pregado para mim, sem que ninguém tivesse vindo até mim e perguntado se eu gostaria de voltar para Jesus, de receber Jesus como meu Salvador, eu levantei as minhas mãos aos céus na madrugada, somente eu dentro do meu quarto, e eu voltei para Jesus. Eu disse: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus erros, meus pecados, e eu vou abandonar essa vida e vou começar uma nova vida agora contigo, e para a honra e glória do nome de Jesus, daquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo. Então, após este sonho muito profundo, eu mudei totalmente de vida e comecei agora então a buscar ao Senhor, e eu fui para os livros, comecei a estudar, fui então comprando livros, fui agora para escolas, fui então para seminários, fui então para institutos bíblicos e acabei então me formando, tendo a minha formação teológica pela igreja da qual eu faço parte, pelo ministério da qual eu faço parte. E depois, então agora, depois de muitos anos, eu refiz isso novamente, acabei estudando novamente e fiz o curso básico novamente em teologia, médio, bacharel, fiz também o mestrado. E até hoje estou estudando, e esse é um tema que eu tenho estudado muitíssimo nesses anos. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para me dar a honra da sua inscrição. Gostaria de convidar você para se inscrever. Não se esqueça de ativar o sino das notificações, para que todas as vezes que um vídeo novo for feito, vídeos como esse, vídeos relevantes, vídeos esclarecedores,
e vídeos que irão abençoar poderosamente a sua vida. Então não se esqueça de ativar o sino das notificações e colocar todas, de forma que você seja sempre notificado pelo YouTube. Também quero convidar você para deixar o seu like e o seu comentário. Vamos juntos e vamos para o que nos interessa. Nós temos visto hoje muitos filmes, muitas teorias. Se a gente for pela internet, nós vamos encontrar de tudo. Tem pessoas que estão falando que o anticristo é o Papa, outras pessoas estão dizendo que é o Putin, outras pessoas dizem que é Obama, outros dizem que é Trump. Mas na verdade, eu e você não devemos ficar com aquilo que as pessoas dizem, não devemos ficar com as teorias que as pessoas acabam nos entregando. Eu e você precisamos ficar com a palavra de Deus e com a verdade bíblica revelada pelas Sagradas Escrituras. Pastor Joel, hoje o anticristo já está na Terra? A Bíblia diz que o seu espírito, sim, ele já está na Terra. Em 1 João 4, versículo 3, a Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já está no mundo. Isso está confirmado em 1 João, capítulo 2, e versículo 18, 1 João, capítulo 1, versículo 22. Para dizer bem a verdade, o espírito anticristo ele já está operando desde a época dos apóstolos, e ele está operando até os nossos dias. Porém, a Bíblia nos revela que nos últimos dias se manifestará o anticristo final. Algumas informações importantes com respeito ao anticristo eu vou entregar para você aqui agora. Bom, quanto à sua natureza, o anticristo será a personificação do diabo, porém apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel 11:36, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, a besta, o anticristo, terá uma personalidade e uma capacidade até hoje então desconhecida. Ele na verdade será um dos maiores líderes de toda a história. Será maior do que qualquer líder, do que qualquer governador ou general da história. Ele vai ter uma personalidade irresistível, seja na sua sabedoria, seja na sua capacidade, e na verdade isso terá uma ação diabólica direta sobre ele. Ele também terá um grande poder bélico, um grande poder econômico e um grande poder tecnológico. Ele será um grande demagogo e conseguirá influenciar as massas. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Apocalipse 13, versículo 13. O anticristo ele irá aparecer ao mundo como aquele que resolve e soluciona todos os problemas e as crises no mundo. Problemas e crises que muitas vezes os líderes não conseguem resolver, ele irá conseguir trazer uma solução. Algo muito importante eu gostaria de dizer para você é que o anticristo ele vai ser manifestado em um momento específico e determinado por Deus. A Bíblia nos revela que o anticristo ele não se manifestará até que aquele que o detém, que o impede, seja tirado. Pastor Joel, então nos explique quem é que detém hoje o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque o ministério da injustiça já está operando. Somente há um que agora o impede até que do meio seja tirado. E então se manifestará o iníquo, aquele a qual o Senhor o destruirá pelo assopro da sua boca. E o destruirá pelo resplendor da sua vinda. O próprio Senhor Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem é que está detendo as portas do inferno hoje? O próprio Senhor Jesus respondeu, a igreja de Cristo. Quem expulsa demônios hoje, pastor Joel? A igreja de Cristo. Então quem é que impede hoje a manifestação do anticristo? Segundo a revelação bíblica, nós entendemos que quem impede a manifestação do anticristo é a igreja e no poder do Espírito Santo. Importa que do meio seja tirado quem? A igreja. Nós sabemos muito bem que quem impede a manifestação do anticristo não é o próprio diabo, mas é a igreja, e no poder do Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, somente então é que o anticristo irá se manifestar. E agora sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja então manifestado. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 6. Agora nós já entendemos que quem detém a manifestação do anticristo é a igreja, no poder do Espírito Santo. Pastor Joel, qual será o poder do anticristo? O anticristo ele vai ter um poder tríplice: político,
econômico e religioso, pois ele vai conseguir dominar o mundo nessas três áreas. E nesse governo mundial, nós podemos entender que haverá somente uma moeda. E aqui, então, apareceram várias teorias, mas eu não quero entrar nesses detalhes no vídeo de hoje. O anticristo ele terá três coisas notáveis, a saber, o sinal, Apocalipse 13, versículo 16. O nome, Apocalipse 13, versículo 17. E também o número, Apocalipse 13, versículo 17. Pastor Joel, nos diga, o que é que motiva o anticristo? Bom, nós entendemos que é a sua orfandade, é a dificuldade dele entender que Deus é Pai e um Pai amoroso. Pastor Joel, e a pergunta que não quer calar, qual será a religião do anticristo? Bom, eu acredito que o anticristo ele fará parte do Islã. Os islâmicos eles têm como declaração de fé que Deus é Alá. Eles negam o Deus Yahvé, que é o Deus de Israel. E longe deles dizer que Deus tem filhos. Na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, está escrito muito grande na entrada da mesquita, Deus não tem filho. Esta é a religião na qual é contra Deus e contra o Filho de Deus. Nós também entendemos que nada se pode comparar com o espírito anticristo como o Islã. No mapa geográfico bíblico, nós encontraremos o império do anticristo e nós poderemos ver que estes países são países hoje muçulmanos. Norte de Israel, sem dúvida nenhuma, o anticristo irá sair do meio do islamismo. O Alcorão é a Bíblia dos islâmicos e ele incita o ódio contra o povo judeu. Para eles, os judeus devem ser exterminados da terra. Eles afirmam que enquanto houver um judeu vivo, a glória de Deus não poderá ser manifestada na terra. Então nós podemos ver claramente aqui uma inspiração demoníaca. Esse espírito do anticristo está trabalhando através do islamismo. O anticristo ele será um homem e ele receberá as ordenações através do Alcorão para exterminar o povo judeu. Hitler, em uma solução final para tentar exterminar todos os judeus da terra, as ideias foram dadas a ele através de um líder religioso muçulmano, o conhecido Mufti de Jerusalém. Os muçulmanos eles eram parceiros aliançados com Hitler. Ele tinha brigadas do seu exército que eram formados por muçulmanos. Nós fazendo algumas pesquisas na internet encontraremos este exército muçulmano com as suas insígnias das brigadas islâmicas, que mostram o símbolo do Islã e do lado a suástica. Isso na verdade porque os sentimentos do Islã e de Hitler eles estavam em harmonia. Na verdade, Hitler foi inspirado pelo sentimento antissemita muçulmano. Eles têm um ódio contra todas as religiões, mas principalmente contra os judeus. Quem era o Cristo verdadeiro? Ele era um judeu ungido, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. No Novo Testamento nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que Ismael ele perseguia Isaac. Pastor Joel, quem será o anticristo? Bom, o anticristo ele será com certeza da religião islâmica. Ele também é chamado de falso profeta porque ele terá alguns aspectos que são religiosos. 1 João capítulo 2 e versículo 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e nega também o Filho. Na verdade existe um rancor, um ódio e vai passando de pai para filho. Pastor Joel, mas quem são os descendentes de Ismael? Hoje nós entendemos que os descendentes de Ismael são os islâmicos. E quem são os descendentes de Isaac? Hoje nós entendemos que os descendentes de Isaac são os judeus. Maomé, ele era órfão desde novo, o seu avô que cuidava dele também morre, e agora ele fica aos cuidados do seu tio. E esse homem que se chamava Maomé, foi ele que fundou o islamismo no ano de 570. As fontes históricas dizem que ele era um dos filhos dos príncipes e descendentes também de Ismael. Os islâmicos eles dizem 5 vezes ao dia, nas suas orações, olhando de um lado para o outro, Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Esta é a oração que eles repetem 5 vezes ao dia. Isso para declarar que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, como dizem os cristãos. Para eles, Deus não tem filhos e ele não é pai de ninguém. 1 João capítulo 2 e versículo 22, eu vou repetir novamente o que disse João.
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e nega também o Filho. Para eles, declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é tão sério que esta pessoa ela é digna de ser morta por decapitação. Pastor Joel, então significa que o anticristo não vai sair da Igreja Católica, como muitos estão afirmando? Com certeza a resposta é não. Na verdade, nós sabemos que o anticristo ele não sairá da Igreja Católica, ainda que a Igreja Católica tenha tido muitos erros e cometido muitas falhas. Jamais um papa ou um padre ele irá declarar que Deus não é Deus e que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Os muçulmanos aprendem desde pequeno que aquele que declarar que é Filho de Deus, ele deve ser morto por decapitação. Isso porque o Alcorão ensina que eles devem fazer desse jeito. Ou seja, nada se pode comparar com o islamismo. É por isso que eles são chamados de terroristas. Eles devem matar e devem causar muito pânico e terror. Isso de forma que ninguém se levante contra eles ou se oponha contra eles. Eles fazem isso de forma que eles deixam todos muito preocupados e com muito medo, de forma que onde chegam este exército, na famosa jihad, eles vão chegar em qualquer nação, em qualquer cidade, e todos irão ficar com medo e não irão querer fazer guerra contra eles. Pastor Joel, e como irá matar o anticristo na grande tribulação? A Bíblia, o que ela nos revela? Um detalhe muito interessante nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e ter proclamado a palavra de Deus. Ou seja, devido o testemunho de Jesus, e é por esse motivo que este povo foi morto por decapitação. Já sabemos que nesse período profético a igreja não estará mais aqui, porque a igreja primeiramente será arrebatada, e somente então é que o anticristo ele vai começar a perseguição contra todos os habitantes da terra. Esse momento, essas pessoas que estão sendo mortas pelo testemunho de Jesus e por proclamar a sua palavra, são aqueles que receberam Jesus na grande tribulação, confessaram a Jesus na grande tribulação, porque, para quem não sabe, na grande tribulação nós teremos tanto pregadores quanto pessoas que irão receber a Jesus. Então, a resposta que eu dou para as pessoas que me perguntam se haverá salvação na grande tribulação, a minha resposta é sim, devido à revelação que a palavra de Deus nos dá. A teologia doutrinária islâmica ensina eles que eles devem decapitar todos aqueles que não aceitarem a sua fé e assim então impor o terror a todos aqueles que não servem a Alá. Ou seja, todos aqueles que disserem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles são dignos de serem decapitados. A única religião no mundo que passam dias, passam meses, passam anos, passam séculos, passam milênios, ela continua matando por decapitação em obediência ao Alcorão, é o Islã. No livro de Apocalipse nós vamos ver agora o final dos tempos, com toda a tecnologia, com todo o poder bélico, com todas as super armas que serão criadas ainda no futuro. A Bíblia vai afirmar que o anticristo ele vai matar as pessoas que forem opostas à sua fé, e essas pessoas serão mortas por decapitação. Esta é a única religião no mundo. E eu, que sou uma pessoa que ama estudar as religiões, eu posso afirmar para você que esta é a única religião no mundo que afirma que todos os infiéis devem ser mortos decapitados. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu vou repetir esse versículo porque ele é muito interessante, porque ele fala com todas as letras como o anticristo vai matar a todas as pessoas que ficarem aqui na terra e que forem fiéis ao Senhor e que proclamarem a palavra de Deus, eles serão mortos por decapitação. Eu também tenho percebido nesses dias muita confusão nas interpretações com respeito aos fins dos tempos, principalmente no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Porque é justamente aqui que muitas pessoas acabam fazendo confusão e interpretando como que nos últimos dias o anticristo, com certeza, ele será do Império Romano. Capítulo 9 de Daniel, versículo 26, e a parte B, que é a parte que nos interessa.
o povo de um príncipe que virá, ele irá destruir a cidade e o santuário. O texto está falando claramente que é o povo do príncipe que virá.